Boa noite, graça e paz aos nossos irmãos que estão em casa, os irmãos que estão ligados nesse momento nas mídias sociais. Como é bom estarmos aqui para mais uma noite, né? Passar esse momento adorando a Deus, louvando ao Senhor, intercedendo a Deus. Se Deus é bom. O salmista Davi, ele fala em Salmo 3, versículo 5, ele diz assim: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor tem me sustentado. A mão do Senhor tem sustentado a nossa vida, e por isso que é motivo de alegria estarmos na presença dEle, regozijarmos na presença do Senhor, porque Ele é bom. Nós estaremos iniciando agora, né, junto com os irmãos, e eu quero te convidar a você passar esses minutos conosco. Fica ligadinho aí, porque Deus tem algo especial para a sua vida nessa noite. Nós vamos orar com minha esposa, que está aqui, a irmã Adriele, está fazendo essa oração. Graça e paz, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento que estamos aqui, mais uma vez reunidos, para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Pai amado, toma o direcionamento, meu Pai, desse momento de adoração, de oração e de palavra, Senhor. Nos dê o direcionamento, fala com cada um, Senhor, que está neste momento ao alcance das nossas vozes. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos, neste momento, gostaria de ler um versículo com os irmãos. Essa palavra que está no livro de Salmo, no capítulo 125. Você que tem a sua Bíblia aí, pode compartilhar conosco aí a palavra em Salmo 125. O salmista escreve, e ele diz assim: os que confiam no Senhor. Né? Salmo 125. Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O centro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz bem o Senhor aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para setas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os seus malfeitores. Paz sobre Israel. É uma palavra de ânimo, uma palavra de fé para a nossa vida, quando o salmista ele escreve dizendo que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião, monte que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós estamos vivendo uma época tão difícil para o mundo, para o Brasil, para as famílias, para as igrejas, algo que ninguém nunca viveu isso, mas a nossa confiança está no Senhor. Nós confiamos no Senhor, porque é Ele que protege a nossa vida, é Ele que nos guarda. É Ele que guarda a nossa vida. E interessante que lá no Salmo 127, diz assim, o salmista escreve dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A nossa vida está guardada pelo Senhor. É Ele que nos guarda. É Ele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. O que eu quero dizer para você neste momento, você que está aí agora me assistindo, você que talvez está sem esperança, você que talvez está perdendo a confiança, ou você que está com medo, eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, é o Deus que deixou escrito para nós que se Ele não guardar uma casa ou uma cidade, em vão vigia a sentinela. Quero dizer para você uma coisa: dorme em paz, descansa em paz,
Porque Deus tem protegido a sua vida. Deus tem protegido a nossa vida. Deus tem cuidado de nós. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento de luto. Nós estamos vivendo luto a cada dia, mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. E é por isso que nós estamos aqui com muita alegria em nossos corações, nesse momento, nessa live, participando com você, levando a palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, dizendo para você: confia no Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor, porque coisas boas estão para acontecer. Tem coisas boas para acontecer. Depois de uma tempestade, vem uma bonança, vem a tranquilidade, a paz, e Deus está trazendo para nós dias melhores estão por vir. E quando ele diz assim: olha, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhem os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele diz assim no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Então Deus cuida de nós. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando. Aquilo que nós vamos comer amanhã, aquilo que nós vamos vestir, o que vai entrar dentro da nossa casa, como vai cuidar da nossa família, Ele cuida de nós. Quando nós estamos dormindo e descansando, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está se preocupando em dar o nosso pão de cada dia. Esse é um Deus, esse é o Pai que nós servimos. Os que confiam no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. Para mim vencer esse momento de batalha, esse momento de dificuldade, para vencer esse momento de luta que nós estamos passando, só vamos vencer se confiarmos no Senhor, se acreditarmos no Senhor. Aleluia. É o que Deus está falando conosco. Não se desespere. Acredita que há um Deus que está cuidando e zelando por você. Deus se preocupa conosco. Deus não está lá com seus olhos fechados. Deus não está com as suas mãos encolhidas. Não. Deus está com as suas mãos estendidas. Deus está atento a tudo o que está acontecendo debaixo do céu e em cima do céu. Deus está cuidando. Os anjos do Senhor estão em batalha, estão em peleja. Mas como assim? Porque a igreja está orando. Porque nós estamos orando. Porque nós estamos com as nossas mãos unidas. Nós estamos com os nossos joelhos dobrados, orando a Deus, intercedendo. E a palavra de Deus diz assim que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender, então o Senhor virá do céu, perdoará os teus pecados e sarará a sua terra. Que Deus, né? Que Deus maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que a Igreja Batista Caminho da Fé serve. A igreja que você serve, é o Deus que você serve, é o Deus da Igreja Batista Caminho da Fé. Esse é o Deus que nós servimos. Então, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Falando um pouco dessa confiança, eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração com os irmãos. Você que está em casa, você que está doente, você que talvez está com Covid, e você está no seu quarto aí sozinho, você está longe da sua família, você está se tratando, tomando as medicações. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Você que está no hospital neste momento, talvez você é um médico, um enfermeiro, e você está aí trabalhando, mas nesse momento de descanso, você ligou seu celular e você está acompanhando essa live. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, para que Deus possa fortalecer vocês, para que Deus possa renovar as forças de vocês. Aleluia, porque há poder na oração.
Jeremias, no capítulo 33, versículo 3 diz: clamas a mim, respondeste-ei, anunciaste-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Oh, que coisa maravilhosa. Deus tem coisa extraordinária para fazer no Brasil. Deus tem coisa extraordinária para fazer com você, meu irmão, para fazer com você, minha irmã. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar o rumo da tua história. Clamas a Ele. Acredita nele. E essa oração eu quero orar em favor do nosso país. Gostaria de orar com vocês. O nosso país precisa da nossa oração. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de clamar em favor da nossa nação. O nosso país está debaixo das mãos do Senhor. Por mais que a potestade do inferno se levanta, mas esse país está debaixo da oração da igreja, debaixo das mãos do Senhor. Oh, glória! E nós vamos orar neste momento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que você levantasse a tua mão aonde você estiver agora, na sua casa, e estende as mãos. Nós vamos orar por esse país. Pai, neste momento, Senhor, eu apresento a nação brasileira em tuas mãos. Ó Pai querido, Pai amado, essa nação está debaixo das tuas mãos. A nação brasileira está debaixo da oração da igreja. Meu Deus, a igreja está orando. Nós estamos clamando a Ti, Senhor. Nós estamos se humilhando diante da Tua presença. Pai querido, Pai amado, toma essa nação em Tuas mãos. Eu oro, Senhor, pelas nossas autoridades. Eu oro neste momento pela vida do presidente. Eu oro neste momento, meu Deus, pela vida dos governadores. Eu oro pela vida dos prefeitos. Ó Deus, toma em tuas mãos. Ó Pai querido, Pai amado, joga por terra toda a obra do diabo, toda a obra do inferno contra o nosso país. Deus, essa nação pertence ao Senhor. Esta nação pertence ao Senhor, e neste momento eu oro, neste momento, espírito da morte, seja jogado por terra em nome de Jesus. Demônio da maldição, de miséria, palavras de maldição que têm sido liberadas contra este país. Pessoas que têm abrido a sua boca e têm liberado palavras de maldição, dizendo que vai piorar, que o pior está por vir, está queimado e repreendido em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Todo espírito de feitiçaria que é feita contra esta nação, todo espírito de macumbaria que é feita contra esta nação, para derrubar esta nação, para levar esta nação à miséria, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, toma o governador Casa Grande em tuas mãos. Toma, meu Deus, o prefeito, meu Deus, dessa cidade. Meu Deus, toma o prefeito da cidade de Vitória, Vila Velha, Cariacica. Meu Deus, toma esse estado em tuas mãos, Senhor. O prefeito de Viana, de Guarapari. Ó Deus, entra com providência. Joga por terra toda a obra do diabo. Satanás, não adianta. Você é derrotado. Você é derrotado porque há poder na nossa oração. A palavra de Deus está dizendo: clamas a mim, respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor tem trazido coisas grandes para essa nação. Tem coisas tremendas que vai acontecer nesses dias. E eu creio no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. O nosso país será um país melhor para se viver. A nossa nação será uma nação melhor para se viver. Profetiza isso. Meu irmão, você que está na tua casa, profetiza. Anda dentro da sua casa profetizando. Esse país será um país melhor. Eu vou criar os meus filhos e vou ver os meus netos aqui nesse país, dizendo: vale a pena viver no Brasil. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com vocês a força que tem a nossa oração, a força que tem o clamor da igreja. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com vocês em Lucas no capítulo 18,
uma parábola que Jesus conta, versículo 1, perdão, irmãos, do 1 até o verso 8. A esposa vai estar lendo com os irmãos e irmã Adriele. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Terminamos de ver, né, de ler nesse momento a palavra que diz Jesus contando a parábola do juízo, um juízo, né, iníquo, um juiz que não temia a Deus, um juiz que não tinha misericórdia das pessoas, um juiz ímpio, um juiz que não tinha comunhão nenhuma com Deus. E aparece esta mulher, e essa mulher importuna aquele juiz, e ela fica ali no seu pé, né, insistindo a ele que julgasse a sua causa. E todos os dias aquela mulher estava ali, pedindo a ele: julga a minha causa, olha para o meu problema, tem misericórdia da situação minha. E o juiz já não aguentava mais aquela mulher ali no seu pé, cobrando, pedindo a ele uma ajuda. Então ele vai e julga a causa daquela mulher. Interessante que Jesus, ele diz aqui: então disse o Senhor, considerai no que diz esse juízo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorando em defendê-lo. O que Jesus está nos ensinando, a importância de orarmos, a importância que nós temos de buscar o Senhor, de estar com nossos joelhos sempre dobrados. Nós não podemos orar só quando vêm as lutas, nós não podemos ir para a oração só quando a situação fica difícil. Não, a oração ela é contínua. A oração é algo que é prático na nossa vida. É algo que tem que acontecer naturalmente. Sempre nós temos que estar em oração. E Jesus, ele fala a importância da oração. Como é importante ter uma vida de oração. Orar é falar com Deus. Orar é trocar conversa com o Senhor, é dialogar com Deus. Você na sua casa, você chega, nós chegamos à nossa casa, eu sou casado, tenho minha esposa, minhas filhas. Então, quando eu chego no meu lar, eu converso, eu pergunto à minha esposa: bom dia, boa noite, como foi o seu dia? Nós estamos aqui trocando, né, essa conversa, essa comunicação nossa é assídua todos os dias. Não tem como eu passar 2 dias, 3 dias, uma semana, dizer assim: não, só vou conversar com a minha família semana que vem, ou só vou conversar com ela quando eu precisar de algo. Não. Então, o Senhor Jesus nos leva a entender a importância da oração, que nós precisamos ter uma vida voltada para a oração. E ele diz aqui
Ele fala assim, olha, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama o dia e noite, embora pareça demorando em defendê-lo? Parece que a nossa oração está sendo, a resposta demora a chegar, mas Deus está dizendo aqui, olha, por mais que pareça que está demorando, mas não está demorando. Eu já ouvi a oração e eu vou responder a sua oração. E ele conta essa parábola e diz assim, olha, está vendo esse homem iníquo, um juízo iníquo, um juízo que não temia a Deus, um juiz que não tinha credibilidade nenhuma, até mesmo na sociedade. Mas ele vai e julga aquela mulher, julga a causa daquela viúva. Aí o Senhor diz assim, então, quanto mais o meu Pai, Deus fará justiça aos seus escolhidos. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos filhos comprados pelo sangue. Jesus entregou a sua vida por nós. E há um amor, e há um cuidado de Deus por nós. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas estão apavoradas, muitas pessoas não estão conseguindo orar, porque eles não acreditam na solução, eles não acreditam na resposta, eles não acreditam que o milagre vai acontecer. E alguns estão dizendo assim, mas cadê o milagre? Mas o milagre não ia ser 2020? Em 2020 não ia acabar? Em 2020 não ia acabar essa pandemia? Nós estamos em 2021 e cadê o milagre? O milagre já foi liberado por Deus. O milagre já foi liberado por Deus. Nós precisamos continuar orando, continuar buscando ao Senhor. E a oração tem um efeito tão grande que a oração muda os planos de Deus e muda os planos que o inimigo tem contra nós, os planos que o adversário armou contra a nossa vida, armou contra essa nação, armou contra a terra. Deus muda os planos, Deus desarma Satanás, Deus desarma os nossos inimigos através da sua, da minha, da nossa oração, quando nós oramos. Quando o povo estava no deserto, estava no Egito, viveram no Egito mais de 400 anos, chegando aos seus 400 e poucos anos, o povo clamou ao Senhor. Quando o povo ora, quando o povo pede a Deus socorro, Deus ouve o clamor. E aqui Deus está deixando para nós a importância e o dever que temos em orar. Nós devemos orar ao Senhor para que nós possamos ser renovados. Quando oramos a Deus, Deus ele peleja ao nosso favor. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós não abrimos mão de estar na presença do Senhor. Mas não é orar só na igreja. É orar na igreja, sim, mas é orar em casa, é orar no trabalho, é orar dentro do ônibus, é orar dentro do carro, você está dirigindo ali e orando ao Senhor, com os seus olhos abertos ali, falando com Deus. É orar o tempo inteiro. É orar no levantar, é orar no dormir, é orar na hora do almoço, é orar em qualquer lugar. Se você está no aeroporto, você ora. Se você está sentado ali num restaurante, vai almoçar, ore pelaquela comida, ora para aquele ambiente. Se você está fazendo uma viagem, ou vai fazer uma viagem, está dentro de um avião, ore a Deus. Fala com o Senhor. Porque quando nós oramos, Deus peleja a nosso favor. Quando Israel orou ao Senhor, quando Israel entendeu a importância da oração, veio o socorro. Deus levanta Moisés. Deus prepara Moisés. E Moisés vai ser o libertador do povo. Tirar o povo do Egito. Tirar o povo da escravidão. Olha o poder da oração. O poder da oração hoje está mudando o quadro da tua vida. O poder da oração já está fazendo coisas tremendas acontecer. O poder da oração liberta o esposo da bebida, do álcool, da droga, liberta o filho, liberta da prostituição,
do tráfico, o poder da oração. Quando oramos, Deus peleja a nosso favor. Isaías capítulo 41, no versículo 10, diz assim: não temas. Olha Deus dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! Olha, o próprio Deus falando para nós nesta noite, o próprio Deus dizendo para você e para mim: não temas, eu estou contigo, eu te ajudo. Aleluia, você não está sozinho nesta peleja. Este luto que você está vivendo, eu também estou vivendo junto com você. Essa tristeza que você está vivendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. É Deus que nos esforça. É Deus que fala: vai lá, meu filho, estou contigo, tem bom ânimo, levanta, vamos lá, mais um dia. Ah, mas o Covid está aí, irmão, mas levanta. Eu sou contigo, tenha bom ânimo, te esforça, porque eu te sustento, vai lá. Aí quando você levanta, aí você sente o seu corpo sendo renovado, você sente Deus renovando as suas forças, aleluia. Você sente a misericórdia do Senhor, a justiça de Deus sobre a tua vida. Então não temas o que o inimigo está dizendo, não temas o que o mundo está falando, mas acredita num Deus que você ora, acredita num Deus que você tem orado, acredita num Deus que você tem buscado. A sua oração tem chegado até o trono de Deus, a nossa oração, a minha oração. E Deus diz assim: olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, não fique assombrado, preocupado, assustado. Deus está no controle da situação. Deus está no controle. Nada saiu do controle de Deus. Deus não perdeu o controle da situação que está acontecendo no mundo. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle. E tudo está acontecendo porque Ele está no controle. Porque se Deus não tivesse no controle, as coisas estavam pior. As notícias seriam terríveis. Mas como Deus está no controle, e a igreja dele está orando, e a igreja dele está buscando, aleluia, coisas extraordinárias estão acontecendo no mundo espiritual, com o poder da nossa oração. Não te assombre. E Deus diz assim: esforça-te, porque eu te ajudo. E eu te sustento com a destra da minha justiça. A justiça do Senhor está sobre a nossa vida. Deus vem com justiça pela nossa causa. Aqueles que se levantam com injustiça, deixa eles com Deus. Deixa Deus tratar com eles. Deixa Deus tratar com eles, porque a destra da minha justiça, diz o Senhor, a justiça do Senhor virá. Então nós precisamos orar. Você precisa orar. Você precisa orar. Ah, mas eu não consigo orar. Você tem que pedir o Espírito Santo de Deus para que Ele desperta na sua vida o desejo de orar. Todas as vezes que eu vejo as notícias, eu sempre falo com a minha esposa: eu preciso orar mais. Quando eu vejo o jornal e leio, eu falo: meu Deus, eu preciso orar. E eu vou para a oração. E o Espírito Santo de Deus me leva para orar. Porque quando eu oro, o Espírito Santo de Deus me traz calma. Quando eu oro, o Espírito Santo de Deus fala no meu ouvido. Quando eu oro, eu tenho o desejo de ler a Bíblia. Quando eu oro, eu quero ler o manual de vida, que é a palavra. Quando você ora, o Espírito Santo de Deus desperta em você um desejo de ler as promessas. E você corre para a Bíblia e você lê a promessa que está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. E Deus dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus.
Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Toma posse dessa palavra. Aleluia. Poder da oração. Quando nós oramos, temos esperança que a resposta vem. A oração. Olha o exemplo que Jesus deu dessa viúva. A mulher não desistiu. Ela não parou um minuto sequer, um dia sequer. Ela ia lá falar com o rei. Ela chegava lá perto do palácio e falava com ele: rei, estou aqui. O juiz: olha, estou aqui. E aí, todos os dias ali, até que o juiz disse assim: olha, eu preciso atender essa mulher. Essa mulher não sai do meu pé. Então nós não podemos sair do altar da oração. Nós precisamos continuar orando. Ah, mas ainda não aconteceu, mas eu continuo orando. Eu continuo acreditando, porque a oração nos faz acreditar que a promessa vai chegar. A oração nos faz acreditar no milagre. É quando nós oramos, quando todo mundo está dizendo: não sei, eu acho que não vai dar, mas eu sei que está na oração. Diz assim: eu acredito, eu estou orando e Deus está ouvindo a minha oração. Então, quando nós oramos, temos esperança que a resposta vem. A oração traz esperança. A oração traz esperança. Isaías capítulo 40, no versículo 31, está escrito assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqueles que esperam na oração, aqueles que esperam de joelhos, aqueles que esperam de mãos levantadas, aqueles que esperam com a boca aberta, orando, pedindo a Deus: Senhor, eu acredito na vitória. Eu acredito, meu Deus, que dias melhores virão sobre esse país. Eu acredito que dias melhores virão sobre a minha casa. A esperança vem através da oração. A esperança, a oração atrai esperança. E Deus diz assim: olha, mas aqueles que esperam em mim renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Coisa maravilhosa quando nós estamos com a nossa vida no altar da oração. Nós estamos orando e nós não estamos fadigados. Nós estamos orando e nós não estamos cansados, porque a oração faz nós caminharmos sem fadigar. A oração faz a gente esperar. A oração renova as nossas forças. A oração faz nós voar como asa, como águia. O crente que ora, o crente que busca, o crente que tem vida de oração, ele é diferente. O semblante dele, a conversa dele. Faz um teste. Conversa com um crente de oração. Conversa com um crente que ora. E conversa com aquele crente que não tem vida de oração. Você vai ver a diferença das conversas. O rumo da conversa. A oração. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aquele que está esperando no Senhor, as suas forças serão renovadas. E quando tudo isso passar, dará o brado de vitória e permanecerá. Ei, quando tudo isso passar, nós vamos permanecer na oração. Quando tudo isso acabar, nós não vamos abaixar a nossa guarda. Opa, agora acabou, chegou, todo mundo recebeu a vacina, todos estão agora curados, não está morrendo mais ninguém, agora eu posso abaixar a guarda, guardar as minhas armas, tirar a minha farda, porque
a peleja passou. Não. Nós vamos manter na posição. Nós vamos manter na oração. Nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar tendo vida com Deus em oração. Porque um soldado é soldado para sempre. Um soldado sempre está pronto para uma batalha, para uma guerra. Então vencemos uma guerra hoje, mas amanhã outra guerra se manifesta. Então o soldado não pode abaixar as suas armas. Ele precisa permanecer sempre no treinamento, sempre treinando. E qual é o treinamento do guerreiro que vai morar no céu? Oração, Bíblia e jejum. Vida de oração, vida de palavra, vida de consagração. Faz o soldado ficar firme, faz o soldado estar sempre pronto para as pelejas dessa vida, para as pelejas que nós encaramos todos os dias. E nós temos um adversário, esse adversário é terrível, e ele não dorme, ele não para. E ele luta contra as nossas vidas 24 horas. Ele anda ao derredor da terra, procurando achar um soldado de armas baixas para poder vencê-lo. Então nós precisamos estar sempre em oração para vencer. É a promessa de Deus. É a promessa que Deus libera para nós. Quando nós temos vida de oração, nós temos esperança na vitória. Aleluia. Eu quero dizer para você uma coisa. A esperança para nós. A esperança para o Brasil. A esperança para o mundo. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não pensa vocês que o céu está alegre com tanta pessoa tantas vidas que estão morrendo, quantas pessoas agora que estão entubadas, quantas pessoas que desceram agora à sepultura. A Bíblia fala que não há alegria, não há prazer na morte do ímpio. Quando um salvo, ele morre, ele vai embora dessa terra, a festa no céu. Mas o ímpio não. E nós temos que orar para que essas vidas possam ter oportunidade de se converter, de confessar os seus pecados. Deus, ele não afasta de nós por causa do nosso pecado. Mas Deus afasta o ser humano pelo pecado não arrependido. O que afasta a comunhão nossa de Deus é o pecado. O pecado que nós não confessamos. Quando nós não confessamos o nosso pecado, automaticamente nós afastamos Deus de nós. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A oração faz pecado ser perdoado. A oração traz cura para a nossa vida, traz cura para a cidade, traz cura para o país, traz cura para o planeta Terra. O poder da oração. Você tem uma arma tão poderosa na sua vida e você precisa usar mais esta arma. Você precisa usar ela com ousadia. Ei, você precisa orar com ousadia, você precisa expulsar com ousadia, você precisa declarar com ousadia. Porque a oração perdoa o pecado, a oração traz cura, a oração traz vida. Em 2 Crônicas, no capítulo 14, Deus diz assim, em 2 Crônicas, eu quero ler com vocês. Vocês conhecem, muitas pessoas já conhecem até de cor o que está dizendo aqui, eu quero ler com vocês. E ele diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! A oração faz o pecado ser perdoado. A oração traz cura. Deus está dizendo aqui, olha, se vocês orar, se vocês me buscarem, se vocês se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Você ouvinte que está em casa, o mundo está vivendo esta praga que é o Covid. O que atrai esses maus, o que atrai essas enfermidades, essas pragas para o mundo, é o pecado. É o pecado que atrai isso. Deus falou para Salomão, quando ele termina ali de construir a casa, o templo onde seria o lugar de adoração. E Deus, ele libera essa palavra para Salomão. É a palavra que Deus está liberando para nós. Ele diz assim que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós precisamos se humilhar na presença de Deus. Nós precisamos se humilhar, porque nós somos pecadores. Nós pecamos. Nós precisamos orar e pedir a Deus que Deus perdoe o pecado da nação. Por anos e mais anos, nós vivíamos uma vida, o Brasil, as famílias, o ser humano vivia uma vida de correria, ninguém prestava atenção em nada. O nosso foco era outras coisas. Não que a gente não tem que focar nas outras coisas, mas o nosso primeiro foco tem que ser no reino. Porque Jesus diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas os serão acrescentadas. Muitas vezes, nós se preocupamos em muitas coisas. Não estou dizendo que nós não temos que estudar, mas quantas pessoas se preocuparam primeiro em se formar, em conseguir um diploma? Pessoas da nossa família, pessoas dentro da igreja, mas nunca se preocupou em orar, em ler a Bíblia, em estudar a palavra, em buscar, em conhecer a Deus. Como é que eu conheço a Deus? É lendo a palavra, é falando com Deus, é entrando no meu quarto e falando com Ele. E aí a oração me atrai, ler a palavra. Porque quando você ora, você tem desejo de conhecer. Quando você ora, o Espírito Santo, ele começa a visitar a sua vida. E o Espírito Santo começa a despertar dentro de nós um desejo de conhecer esse Deus que nós estamos orando. E dá aquele desejo de conhecer a Ele. E aí a gente vai para a palavra. Aí a gente lê e conhece esse Deus dizendo para nós aqui em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos teus maus caminhos. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Eu sei aonde eu preciso melhorar. Você sabe aonde você precisa melhorar. Qual área da sua vida que você precisa se converter? Qual é a área da nossa vida, da minha vida, que eu preciso me converter e me arrepender para que os meus pecados sejam perdoados e para que a minha casa seja curada? Aleluia! A oração. A força que tem a sua oração. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, porque a oração nos ensina a se humilhar. A oração nos ensina a ser humilde. A oração nos ensina a ouvir Deus. A oração faz nós buscarmos a presença do Senhor. Então, quando nós oramos, os nossos pecados são perdoados. Quando nós oramos, a cura acontece.
através da oração, né? A oração revela o pecado escondido. Quando nós oramos ao Senhor, Josué no capítulo, quero compartilhar com vocês, Josué capítulo 7, versículo 10 e 11, a oração. Quando você ora, Deus, ele não deixa você enganado. Se tiver pecado, Deus, ele revela. Se tiver maldição ali, Deus revela. Porque uma pessoa que vive uma vida de oração, ele é acolhido por Deus. Uma vida de oração atrai Deus. E Deus, ele se compadece daqueles que o temem. Né? Capítulo 7, versículo 10 e 11. Lê para nós, irmã Adriele. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Está vendo? O poder da oração traz a revelação dos pecados, da maldição que está ali. Josué estava de joelhos, orando, chorando: Senhor, o que eu fiz? O que aconteceu? Os soldados foram em Ai, e os soldados pereceram. O povo, a família está em luto. E Josué ora ao Senhor, e Deus fala para Josué: Josué, levanta. Levanta. Você sabe por causa de quê? Que o povo foi derrotado? Porque tem pecado no arraial. E Deus revela o pecado. Porque Deus tinha dado uma ordem, e a ordem do Senhor foi desobedecida. Ordem de Deus dada, ordem tem que ser cumprida, tem que ser acada. Quando Deus dá uma ordem, essa ordem tem que ser executada, e Deus deu uma ordem, e a ordem era para que não tocasse em nada da cidade de Jericó. Quando os muros vieram abaixo, quando a muralha caiu, os soldados entram em Jericó, mas Deus tinha dado uma ordem: não toca em nada, não traz nada de Jericó, não quero nada de Jericó, a não ser Raabe e a sua família. E tinha uma ordem para ser cumprida. Então o pecado, a oração traz à tona o pecado. A oração nos mostra aonde que nós temos que atuar dentro da nossa casa. A oração mostra para nós aonde precisa haver um conserto. Deus vai te mostrar, você como sacerdote da sua casa, você como sacerdote da igreja. Deus vai te revelar o pecado escondido, porque esse pecado traz morte. Porque o pecado, quando ele não é revelado, ele traz morte. Mas quando há uma vida de oração, Deus revela para que o pecado seja perdoado, para que o pecado seja confessado. Tá? Deus está dizendo: a tua oração move as minhas mãos. A tua oração, a nossa oração, faz Deus abrir portas e janelas do céu. E Deus mostra para Josué através da oração aonde que estava a falha. A oração nos faz vencedores. Josué orou, Deus mostrou para ele aonde que estava a falha. O pecado foi confessado, o pecado foi tirado do meio do arraial. A oração nos faz vencedor. Josué, capítulo 8, versículo 18. Lê para nós. Josué, no capítulo 8, versículo 18. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então, a oração nos faz vencedor. Josué foi vencedor através da oração. Deus deu Ai, a cidade de Ai, para Josué.
E o povo entrou, e os soldados entraram e derrotaram os inimigos. Os inimigos caíram por terra. O povo de Deus foi vitorioso pelo poder da oração. Aleluia. Pelo poder do clamor. A oração, aleluia, muda a nossa história. A oração nos atrai a Deus. A oração atrai Deus para nós. Quando nós temos vida de oração. Quando nós vivemos na presença do Senhor, atraímos Deus. Atraímos a presença do Senhor. E eu quero dizer para você, neste momento, a sua oração está atraindo Deus para a sua vida. Você vai ver o que vai acontecer. O que já está acontecendo, já foi determinado no céu a vitória. Aleluia. Já foi determinada a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. A oração atrai Deus para a nossa vida. A oração atrai Deus para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o país. E eu quero fechar aqui, lendo para vocês Josué capítulo 1, do versículo 1 até o verso 3. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pés, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Oh, aleluia. Glória a Deus. A vida que Josué vivia, uma vida de oração, atraiu Deus. Atraiu as promessas de Deus para a vida dele. É isso que eu quero deixar nesta noite. Quero deixar para você. A sua vida de oração vai atrair Deus. Já está atraindo Deus para a tua casa, para o teu casamento, para os teus negócios. O poder da oração. Então nós devemos ter vida de oração.